geralmente sente uma certa dificuldade em perder peso e principalmente em reduzir gordura na região do abdômen. Eu tive uma paciente em específico que ela tinha essa dificuldade. Ela fazia todo tipo de dieta, de várias formas, incluía alimentos saudáveis na rotina alimentar dela, mas ela sempre teve dificuldade de perder peso, fazia vários tipos de exercício, musculação, crossfit, dança, vários tipos de esporte, mas o peso em si e a gordura no abdômen, nada. Depois, quando ela foi começar a fazer alguns exames de rotina e apresentou para o médico dela alguns sintomas que ela costumava ter, ela descobriu e foi diagnosticada com SOP, Síndrome do Ovário Policístico. E aí, depois de pesquisar bastante, ela percebeu que tinha tudo a ver com as escolhas alimentares e me procurou para a gente poder ajustar melhor as escolhas do que ela come, o quanto que ela come e entender melhor qual é a relação que a SOP tem com essa dificuldade de perder peso e reduzir gordura abdominal. A questão é que eu atendo muitas mulheres que têm SOP, têm dificuldade de perder peso e tem um acúmulo maior de gordura no abdômen e não sabe a relação que existe entre essas duas coisas. E é sobre isso que a gente vai falar. Isso acontece porque a SOP é uma desordem endócrina que envolve resistência à insulina, hiperandrogenismo e também a inflamação de baixo grau crônica. Então, alguns alimentos e algumas estratégias alimentares, elas são capazes de melhorar essa sensibilidade insulínica, baixar essa inflamação e até diminuir esse hiperandrogenismo, facilitando tanto a perda de peso como o aumento da mobilização de gordura na região do abdômen. E hoje eu vou falar da curcumina. É um polifenol presente na cúrcuma longa, que pode te ajudar nesse processo para poder baixar a gordura abdominal e conseguir finalmente baixar o seu peso. Vários ensaios clínicos randomizados feitos com pacientes com SOP mostraram uma melhora considerável na redução da glicemia, da insulina em jejum e do HOMA-IR, que é um cálculo feito para saber sobre a sensibilidade insulínica. Nesses estudos foram utilizados suplementação de curcumina de 500 mg a 1.500 mg por dia. E sim, houve melhora da sensibilidade insulínica, uma diminuição, consequentemente, da resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? Insulina é um hormônio anabólico e a função da insulina é a captação de glicose, ajudar na captação de glicose pelas células. Quando acontece a resistência à insulina, o nosso corpo não consegue ter uma resposta sobre esse hormônio, ele acaba não tendo o efeito esperado, com isso a sua glicemia fica alta, o que acaba gerando um feedback para produzir mais insulina e você acaba tendo hiperinsulinemia. A grande questão é que essa hiperinsulinemia é o que vai estimular o aumento da adipogênese, o aumento da formação de células de gordura e da deposição de gorduras ali no tecido adiposo. Então, quanto mais resistência insulínica, mais hiperinsulinemia você tiver, maior é a sua deposição de gordura e maior é a sua dificuldade de queimar essa gordura. Lembrando que todos os estudos que conseguiram encontrar efeitos positivos da curcumina utilizaram um extrato padronizado de 95% de curcuminoides. Isso é importante porque para que você tenha um efeito anti-inflamatório, o efeito daquele suplemento no seu organismo, primeiro você precisa absorver, e a gente vai falar sobre isso no finalzinho, e também você precisa ter uma concentração boa do que mais importa, que são os curcuminoides. Então, quando você for procurar uma cúrcuma para utilizar, a primeira coisa que você tem que se preocupar é qual é a concentração do produto que você está comprando. E 95% tem sido uma concentração mais utilizada nesses estudos encontrando efeitos benéficos. Tá bom, mas como a cúrcuma consegue de fato ajudar na perda de peso e reduzir gordura abdominal? Qual é o mecanismo? Primeiro, ela aumenta a captação de glicose por estimular a translocação de GLUT4, que é um transportador de glicose, para a membrana das células, inclusive as células musculares.
Então sim, acaba ajudando o seu músculo a melhorar também a captação dessa glicose. Logo, se o seu músculo está captando melhor a glicose, a sua glicemia fica mais controlada, fica mais baixa e você acaba não tendo que ter um hiperestímulo da liberação de insulina. Baixa a sua hiperinsulinemia. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto é que, justamente por essa captação de glicose pelo músculo, você acaba tendo uma melhor recuperação muscular. Você também vai diminuir a inflamação e o estresse de retículo. O que é o estresse de retículo? Lá dentro do nosso retículo endoplasmático, a gente faz a síntese de proteínas. E se você está em um quadro inflamatório ou com excesso de estresse oxidativo, você tem a síntese de proteína prejudicada, logo você tem dificuldade no aumento de massa muscular. Se você diminui essa inflamação e diminui o estresse oxidativo lá no retículo, que a gente chama estresse de retículo, você melhora a síntese de proteica muscular, você aumenta a sua massa muscular e com isso você aumenta a sua taxa metabólica basal, você gasta mais caloria em repouso. Isso também é um fator que pode te ajudar na perda de peso, gastar mais caloria. Outro ponto positivo é que vários estudos mostraram que a curcumina foi capaz de regular PPAR-gama após o uso de 12 semanas da suplementação de curcumina. O que isso quer dizer? Isso significa controle da adipogênese, o controle na diferenciação de adipócitos. Quer dizer que diminui a quantidade de novas células de gordura surgindo ali no organismo, além de controlar também a glicemia, porque a gente já sabe que a glicose, quando está exacerbada de forma crônica, aumenta a adipogênese também. Os efeitos anti-inflamatórios da curcumina ainda podem te ajudar a controlar o hiperandrogenismo, que é o motivo pelo qual acontece a acne, acontece a queda de cabelo e também o aumento de pelos pelo corpo. Pacientes com SOP têm um aumento de citocinas inflamatórias, como por exemplo a TNF-alfa. Isso quer dizer que essa é uma pessoa inflamada. Então todo alimento que é capaz de modular essa inflamação é também capaz de atenuar os sintomas e também melhorar a queima de gordura e ajudar na perda de peso. Estudos de longo prazo feitos com a curcumina acharam realmente um aumento da taxa metabólica basal, que é o gasto calórico em repouso, o quanto que você é capaz de gastar de calorias em repouso. E outro fator importante que também tem que ser considerado é que o nosso tecido adiposo ele é capaz de produzir algumas adipocinas. São alguns exemplos, a leptina e a adiponectina. A adiponectina está relacionada à sensibilidade insulínica e por isso ela está geralmente em níveis muito baixos em mulheres que têm SOP. No caso da leptina, ela está relacionada ao controle de apetite, saciedade e também ao gasto metabólico, ao gasto energético. O que acontece é que pessoas que estão acima do peso, pessoas obesas, têm a quantidade de adiponectina em níveis muito baixos, por isso geralmente elas cursam com resistência insulínica. E as pessoas que têm sobrepeso ou estão obesas, geralmente têm a leptina em níveis aumentados. Poxa, Viviane, mas se você está me dizendo que elas têm leptina alta, então elas têm um gasto calórico maior e mais saciedade. Poderia ser, mas não é. Por quê? Assim como acontece com a insulina, ocorre a resistência à leptina. Então, apesar dela estar em níveis altos, ela não consegue fazer o seu trabalho, ter realmente o seu efeito no organismo, porque existe uma resistência à ação dela. Exatamente como acontece com a insulina. A boa notícia é que a curcumina mostrou que ela melhora a sensibilidade à leptina, então ela aumenta a saciedade, ela ajuda a aumentar o gasto calórico diário e também ajuda a aumentar os níveis de adiponectina, melhorando, sendo mais um dos fatores que melhora a sensibilidade insulínica e aumenta a mobilização de gordura na região visceral abdominal. A curcumina ela é metabolizada no fígado, mas também lá no intestino. Então ela também influencia muito na microbiota intestinal. Existe uma bactéria chamada Akkermansia municífila, que é em torno de 3 a 5% da comunidade de bactérias que tem no intestino de indivíduos saudáveis.
E vários estudos já mostraram que a quantidade dessa bactéria ali naquela comunidade de bactérias intestinais está inversamente relacionada ao aumento de peso. Ou seja, quanto mais dessa bactéria você estiver desenvolvendo ali no seu intestino, maior é a sua facilidade de baixar o teu peso, de ter um peso saudável. E a boa notícia é que vários estudos mostraram que usar polifenóis, como por exemplo a curcumina, que tem sido um dos mais estudados, ajuda a aumentar esse tipo de bactéria na comunidade intestinal. Aliás, quando a gente está falando de perda de peso, de redução de gordura corporal, a gente sempre precisa pensar também no intestino. Principalmente quando você tem a preocupação de estética na região abdominal. A gente não está falando só da gordura, a gente está falando também de uma boa função intestinal. Se você é uma pessoa que tem muita distensão abdominal, provavelmente a estética do seu abdômen também não vai ser boa. Muitas pessoas não têm nem tanta gordura naquela região. Ela tem, na verdade, uma distensão por causa de um mau funcionamento do intestino. Então, a homeostase intestinal e a integridade da barreira intestinal é um fator muito importante e você precisa estar sempre preocupada com isso. Quando existe uma quebra dessa barreira que existe ali na mucosa intestinal, é possível passar para dentro do organismo várias toxinas e o LPS, que é o lipopolissacarídeos, que vem das bactérias que tem ali no intestino. Sendo que quando essas toxinas e esse LPS conseguem entrar no organismo, gera uma reação inflamatória e, consequentemente, uma disfunção metabólica. E é justamente aí, a partir dessa inflamação, que começam a se desenvolver o aumento de citocinas inflamatórias, de resistência insulínica, fora grandes outras questões que podem acontecer, como por exemplo o hipotireoidismo. Acredita-se então que a curcumina ela pode tanto modular a questão inflamatória, como por ela poder alterar a microbiota intestinal, melhorar o ambiente ali no intestino, ela acaba agindo dessas duas formas, como anti-inflamatória, na verdade três, como anti-inflamatória, como antioxidante e por cuidar da homeostase da microbiota intestinal. Então ela acaba cercando por todos os lados a melhora do metabolismo. O estresse oxidativo é uma coisa muito importante em tudo isso que a gente está falando. Ele acontece quando a formação de agentes oxidantes se torna muito mais elevada do que a defesa antioxidante. Entenda que a gente está sempre oxidando o tempo inteiro, gerando radicais livres o tempo inteiro, gerando agentes oxidantes o tempo inteiro. Só que a gente tem uma defesa antioxidante para equilibrar isso. Quando não existe esse equilíbrio, acontece o estresse oxidativo. Só que o estresse oxidativo ele tem relação direta com a adipogênese, com o aumento de gordura corporal. Ele aumenta a resposta inflamatória no tecido adiposo, aumentando a diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos maduros, prontos para poder começar a estocar a gordura. Então é como se ficasse ele sempre ali, esperando gordura para entrar. E junto com isso, acaba diminuindo a lipólise e a oxidação de gorduras, que é de fato pegar a gordura e utilizar como fonte de energia, e aumenta a estocagem delas ali nos adipócitos maduros que acabaram se formando com toda essa resposta inflamatória. Nesse fato, a gente já consegue entender o quanto é importante ter todos os dias na rotina alimentar um aporte de antioxidantes. Porque se você, por exemplo, é uma pessoa que vive em um ambiente de muito estresse, que não dorme bem, que você vive em uma cidade que é muito poluída, por exemplo, você provavelmente aumenta o estresse oxidativo se você fuma, se você bebe muito álcool, se você treina com muita intensidade também, porque a gente gera espécies reativas em tudo que a gente faz. Se você tem esse estresse oxidativo e pode ser que o seu organismo não consiga desenvolver defesa antioxidante suficiente, você precisa ter na sua alimentação agentes antioxidantes para poder equilibrar essa defesa. E é aí onde a curcumina é um dos melhores agentes antioxidantes que você pode estar incluindo todos os dias. Ok, e como que eu posso utilizar a cúrcuma ou a curcumina? Existem várias formas. A primeira delas, você pode usar como um shot matinal, onde você vai associar até com outros ingredientes com poder antioxidante também. Um exemplo, você pode usar uma colher de chá, daquela pequenininha, de cúrcuma, mais uma colher de chá de gengibre ralado ou de gengibre em pó, ou 20 gotinhas de própolis, que geralmente é uma coisa que a gente já tem em casa. Espremer um limão ou meio limão, dependendo do tamanho do limão,
E se for muito difícil de misturar, você pode colocar 1 ou 2 dedinhos de água e joga tudo pra dentro. Lembrando, o shot não é pra ficar saboroso e provavelmente não vai ficar saboroso. Ele é pra ser funcional. Ele é pra funcionar como um antioxidante pro seu organismo. Não é pra saborear. Então joga pra dentro e um cuidado muito importante é não deixar encostar nos dentes. Então ou você pode usar um canudinho ou você pode beber de uma vez só pela acidez para não acabar atrapalhando ali ou prejudicando o esmalte dentário. Segunda forma, você pode usar a cúrcuma como tempero aonde e sempre que der. É claro que essa não vai ser uma das formas mais bem absorvidas, até pela quantidade que você vai acabar ingerindo, mas é mais uma forma de ter a curcumina na sua rotina, então também tá valendo. Terceira forma é usar a cúrcuma em pó, em shakes, sucos. Existem algumas opções de cafés que também tem um certo percentual de cúrcuma. São formas de incluir na sua rotina também. Quarta forma são os chás. Você já encontra hoje em dia alguns sachês de chá orgânico que tem a cúrcuma. E você pode usar a raiz também como forma de fazer chá. E a quinta forma, talvez a mais prática de todas, é usar na forma de suplementação, através das cápsulas. E é onde geralmente você vai encontrar opções de maior biodisponibilidade. Tá bom, Viviane, então eu já entendi que eu tenho que usar cúrcuma na minha rotina alimentar, que é favorável, que vai me ajudar a desinflamar, a perder peso. Ok. Como que eu devo escolher essa cúrcuma? Lembrando que a curcumina é um polifenol que tem na cúrcuma longa. Primeiro, você vai encontrar em vários supermercados a cúrcuma para você usar como tempero. Você pode utilizar? Você pode utilizar. Sendo que a concentração de curcuminoides que vai ter ali é muito baixa. Ali vai ter geralmente um pouco mais de fibras. O que é bom, não é negativo. Essas fibras elas vão te ajudar na função gastrointestinal, o que é muito positivo, porque a flora intestinal vai ser beneficiada e isso também participa do sucesso na perda de peso e na redução de gordura abdominal. Mas quando a gente está falando de ter o efeito anti-inflamatório e todos esses efeitos que a gente falou anteriormente, a gente precisa cuidar da concentração da cúrcuma que a gente está ingerindo. E aí seria legal que você encontrasse uma cúrcuma de pelo menos 95% curcuminoides. Essa é uma cúrcuma mais potente. Então você pode utilizar aquela que você compra no mercado para temperar os alimentos. Ela pode ser utilizada. E você pode também associar a uma cúrcuma de maior concentração, que é aquela de 95%. Depois a gente precisa lembrar que a cúrcuma, infelizmente, tem uma baixa solubilidade. Ela tem uma baixa absorção e ela também tem um metabolismo, ainda por cima, muito rápido no nosso organismo. Então é muito difícil, de fato, aproveitar a cúrcuma. Então existem algumas formas de cúrcuma que você vai encontrar no mercado que vão facilitar essa absorção e você vai ter maior aproveitamento desses curcuminoides. Alguns exemplos são: a cúrcuma geralmente que você vai encontrar com mais facilidade depois da cúrcuma pura é a que está associada à pimenta preta, extrato de pimenta preta. E ela vai ter realmente um poder absortivo muito maior do que a cúrcuma pura, sendo que algumas pessoas podem ter uma certa sensibilidade a essa associação por causa da pimenta, que é um irritante de mucosa. Então, se você tem gastrite, se você tem sensibilidade gastrointestinal, seria melhor procurar uma outra forma de cúrcuma. Quais são algumas outras possibilidades que você poderia encontrar? Você pode encontrar, por exemplo, a cúrcuma associada com fosfolipídios, que tem um poder absortivo ainda maior do que a associada à pimenta preta. Existe a cúrcuma também com óleos voláteis, por exemplo, eles associam com óleos de rizoma de cúrcuma, que tem absorção ainda maior do que os anteriores. E tem a cúrcuma fitossoma, que tem uma excelente taxa de absorção e seria uma das melhores formas de você suplementar cúrcuma longa ou curcumina na sua rotina. Então, lembra sempre, inserir alimentos anti-inflamatórios como a cúrcuma, seja na forma alimentar ou seja na forma de suplementação, pode te ajudar a reduzir sintomas da SOP e te ajudar a melhorar sua sensibilidade insulínica, consequentemente baixar teu peso e gordura do abdômen.